Pessoal, nesse bloco nós vamos estudar dois dispositivos da Constituição que foram previstos aí no seu edital, que são os artigos 170 e 225. Lógico que o artigo 170, o que mais nos importa nesse contexto de sustentabilidade, de meio ambiente, é o inciso 6º. Tá? O artigo 170 vai nos dizer sobre os princípios que devem reger a ordem econômica brasileira. Nós vivemos num país formalmente capitalista e, portanto, a livre iniciativa é, inclusive, um dos fundamentos da nossa república, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, não é assim? E essa ordem econômica fundada sob a livre iniciativa, tá, vai ter como um de seus princípios a preocupação relativa ao quê? À defesa do meio ambiente. Ou seja, a ordem econômica brasileira, as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil têm que ser feitas de tal forma a respeitarem o meio ambiente. Por isso que, por exemplo, quando você for fazer algum tipo de atividade econômica que possa ter algum tipo de impacto ambiental negativo, você precisa de um licenciamento. E você também fica responsável, por exemplo, pelos danos que o seu empreendimento causar ao meio ambiente e assim sucessivamente. Por quê? O desenvolvimento de atividades econômicas no Brasil tem que levar em conta o aspecto de preocupação com o meio ambiente. Tá? Eu vou então ler o dispositivo todo, mas saiba que para a sua prova o que mais tem chance de cair aqui é o inciso 6º, relacionado à questão ambiental. Olha só então. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, né? Ele está citando os fundamentos da República, né? Tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, quais sejam soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, agora o que mais nos importa, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental, tanto dos produtos quanto dos serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Ou seja, a defesa do meio ambiente ela vai repercutir ainda no seguinte: aquelas empresas, por exemplo, que desenvolvam atividades que causam maior potencial de dano ao meio ambiente, vão ter maiores responsabilidades. Por outro lado, aquelas empresas que desenvolvem as suas atividades respeitando o meio ambiente, com a preocupação, questão ambiental, elas vão ter um tratamento diferenciado assegurado para elas. Tá? Então isso tem que ser levado em conta aqui nesse contexto. Também, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Tá bom? Eu acho que é isso que você precisa saber nesse contexto aqui. Você não precisa aprofundar. Se nós estivéssemos estudando para um concurso em que cai pesado a questão de ordem econômica, aí eu teria que explicar para você cada um desses princípios e, inclusive, analisar a questão jurisprudencial. Mas para nós que estamos estudando isso aqui dentro de noções de sustentabilidade, o que você precisa saber é a disposição expressa do inciso 6º. Tá? Só isso. Agora a gente vai para o artigo 225 da Constituição, que esse aqui eu acho que tem mais probabilidade de cair na sua prova. Eu até acredito fortemente que uma das questões da prova será sobre esse artigo 225. Tá? Esse artigo é o que vai prever que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aqui é um direito que nós chamamos de terceira geração, né? E é um direito que nós chamamos também de um direito coletivo, certo? Indeterminado, ou também chamado de direito universal, tá? Porque esse é um direito para todos os brasileiros e estrangeiros que estiverem aqui no país têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse meio ambiente é um bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, esse direito, pessoal, é um pressuposto do direito à vida. Se você quer ter uma vida com qualidade, é indispensável que o meio ambiente em que você vive seja um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
impondo-se ao poder público e à coletividade, perceba, portanto, que o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações, veja aqui de novo, né, a preocupação com desenvolvimento sustentável, que nós vimos lá no relatório Brundtland, é um dever tanto do poder público quanto de toda a coletividade. Tá? Então, o poder público, com certeza, é o mais importante protetor do meio ambiente, até porque tem poder de polícia e poder de punição contra aqueles que desrespeitam as normas ambientais, mas também cada um dos brasileiros tem que cooperar. Desde você jogar o lixo lá no local correto e fazer a separação dos lixos, já é uma forma de você, dentro do seu pequeno universo, estar cooperando para promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse artigo 225, eu vou te mostrar inclusive nas questões, a maioria das vezes que ele é cobrado cai apenas literalidade. Tá? Assim, 90% das questões cobram apenas o conhecimento direto do dispositivo. 225 e os seus respectivos parágrafos. Agora, eu fiz questão de colocar algumas jurisprudências, tá? Pouquíssimas, que eu já vi cair em prova, mas mesmo assim eu acho difícil. Tá? Eu acho que o que mais vai ter chance mesmo de fato é o conhecimento direto do dispositivo. Então o caput com certeza é o mais importante. Nós já vimos aí, só se atenha aos elementos aqui mencionados. E aí, olha só, esse direito que é assegurado aí a todos no caput, tá? Ele vai ser assegurado por meio de ações, como nós já vimos, do poder público e de toda a coletividade, certo? Todos têm o dever de preservar esse bem de uso comum. Só que o parágrafo 1º fala dos deveres ou das ações que o poder público implementará para assegurar esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Então, quais são as ações que serão tomadas pelo Estado para assegurar que todos nós tenhamos direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado? Então, a primeira é: o Estado vai preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Tá? Então essa é a primeira responsabilidade do Estado: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Esses processos ecológicos vai desde chuva, desde das trocas ambientais, as migrações de aves, ou seja, todos aqueles processos ecológicos são fundamentais para a preservação do meio ambiente. Então o Estado vai atuar preservando e restaurando esses processos onde eles tiverem sido atingidos, por exemplo, e prover o manejo ecológico de espécies e ecossistemas para manter esse ecossistema em perfeito funcionamento. Nós temos também a questão relativa a preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação, faltou aqui uma crase, né? A manipulação de material genético. Ok? Muito bem. A terceira competência é definir em todas as unidades da federação, ou seja, em todos os estados, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Isso aí você vai ver na legislação ambiental, principalmente no Código Florestal, que não cai para vocês na prova. Tá? Mas essas áreas de preservação ambiental, reservas legais, essas áreas, esses parques nacionais, tudo isso são áreas de preservação definidas o quê? Pelo poder público, tá bom? Então o poder público federal, estadual e municipal vão desenvolver áreas e protegê-las. Então você tem lá no Rio de Janeiro, por exemplo, aquele Parque da Tijuca, é uma área protegida, certo? Você tem Mata Atlântica protegida, você tem vários outros biomas no Brasil protegidos por legislação brasileira, o Pantanal, por exemplo, tá? Que está infelizmente agora pegando fogo, a maior queimada da história do Brasil, está acontecendo agora enquanto eu gravo para vocês. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Agora presta atenção, sendo a alteração ou supressão dessas áreas permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Veja que a alteração e a supressão
dessas áreas só pode se dar, pessoal, por lei. Então, se nós temos já um parque, se eu quero alterar esse parque ou suprimir esse parque, isso, apesar de... Pessoal, isso é muito difícil acontecer no Brasil. Mesmo por lei, os órgãos do judiciário vão interferir e não vão deixar na maioria das vezes. Tá? Então, até por lei, na prática, isso aqui vai ser muito difícil. Mas, para o que nos interessa, só pode fazer isso por lei. Agora, a pergunta quando nós lemos esse dispositivo, o Supremo interpreta ele da seguinte maneira: a delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei. A lei, no entanto, ela é imprescindível para alteração ou supressão desses espaços. Olha só que interessante. Então, o governo pode delimitar espaços territoriais protegidos tanto por decreto quanto por lei. Isso é uma escolha do ente federado. Já a supressão ou alteração desses espaços somente por lei, como diz aqui expressamente a Constituição. Nós vamos ver uma questão que vai ficar isso bem claro já já. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Perceba que esse estudo prévio, pessoal, de impacto ambiental, ele é exigido para toda atividade? Não, somente para a instalação de obra ou atividade que tenha um potencial de causar uma significativa degradação ambiental. Tá? Então, esse estudo prévio vai ser apresentado para que depois essa empresa, essa construção, receba o licenciamento ambiental e possa, então, desenvolver aquela atividade. Também cabe ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Por exemplo, isso aí é feito muito, pela Anvisa. A Anvisa é a agência reguladora que vai fiscalizar, por exemplo, esses produtos que possam causar risco para a nossa vida, produtos alimentares, por exemplo, qualidade de vida e meio ambiente. Mas não só a Anvisa, Também a ANP, no caso de combustíveis que podem causar dano ao meio ambiente. Então, vários órgãos vão atuar sobre esses produtos, que possam causar danos à vida, qualidade de vida e ao meio ambiente. Também o Estado é competente para promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O Estado também vai proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ok? E, por fim, nós temos aqui no inciso 8º uma novidade, Ou seja, esse texto já existia, mas ele foi alterado agora em 2023, pela emenda constitucional número 132. Eu, inclusive, participei da elaboração dessa emenda lá no Senado. Essa emenda aqui é da reforma tributária e ela teve impacto aqui também na questão ambiental, porque agora um dos princípios do direito tributário, um dos princípios do sistema tributário nacional é a preservação do meio ambiente. Ou seja, o Estado vai ter que utilizar-se da tributação como instrumento também de preservação ambiental. E aí, nós temos aqui a previsão de manter o Estado, manter regime fiscal favorecido para biocombustíveis, por exemplo, álcool, e para hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes uma tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, como gasolina, querosene, diesel e assim por diante, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições federais incidentes sobre esse tributo, tá? E também relacionado ao ICMS e IBS, que são esses dois impostos aí mencionados. Mas o que você precisa saber, assim, que eu acho que ele
podem cobrar na prova, é basicamente saber que os biocombustíveis e o hidrogênio de baixa emissão têm que ter uma tributação, um regime fiscal diferenciado, ou seja, a tributação sobre esses combustíveis tem que ser menor do que a tributação incidente sobre os combustíveis fósseis, porque esses combustíveis aqui, biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono, causam menor impacto ambiental. É a tese que foi defendida aí, tá bom? Muito bem. Outra coisa que nós vemos no 225, parágrafo 2º, é o princípio que você vai estudar muito em direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador. Esse princípio estabelece que aquela pessoa, física ou jurídica, que explorar recursos minerais, por exemplo, então uma mineradora, fica obrigada a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então a Vale, por exemplo, que é uma mineradora aí, ela tem um impacto ambiental imenso, né? As jazidas de ferro e de outros elementos que ela minera são jazidas, pessoal, que a gente nem consegue imaginar o tamanho, é imenso. Então você imagina o impacto ambiental. Depois que as atividades naquela área se encerram e esgotou, por exemplo, os recursos daquela região, a empresa tem que recuperar aquela área. E aí as regras de recuperação vão ser definidas pelo próprio órgão que fiscaliza, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, que é uma agência reguladora no Brasil. Então, essa é a regra. O cara explorou, causou dano, ele vai ter que pagar pelos danos que ele causou ao meio ambiente, tá bom? Então, aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida. E a coisa interessante é que, se ele fizer uma exploração irregular do patrimônio mineral, ele vai ser processado para ressarcir o patrimônio público, tá? Por essa exploração irregular. E esse valor que ele tem que pagar é sujeito à imprescritibilidade. Veja que o ressarcimento ao erário decorrente da exploração, tá ok? Do patrimônio mineral da União é uma pretensão imprescritível, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Isso já caiu em prova. É uma coisa mais específica, né? Geralmente cai em provas mais de concurso de carreira jurídica, como juiz ou membros do Ministério Público, mas nós temos aí esse caso específico. Bacana? Muito bem. Olha só a letra C, agora que fala sobre do direito ambiental punitivo, que é a possibilidade, então, do poder público que sujeitar os infratores a sanções penais e administrativas. Então, sanções penais, claro, vão ser aplicadas pelo Poder Judiciário, e as sanções administrativas pelos órgãos ambientais, como o IBAMA, por exemplo. Tá? Então, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação de reparar os danos causados. Então, além de reparar os danos causados, certo? Essa pessoa ainda pode ser punida. Então, não confunda as coisas. Uma coisa é você reparar os danos, ou seja, deixar o meio ambiente do jeito que estava antes do dano que você causou, mas ser punido. E essas sanções podem ser de natureza penal e administrativa, inclusive multas aí embutidas, tá bom? Temos a questão relativa também ao patrimônio nacional protegido especialmente e já previsto na Constituição Federal. Então, esses bens aqui mencionados, eles nem precisam de lei, a proteção deles já decorre diretamente da Constituição. Então, a floresta amazônica brasileira, ele fala de floresta amazônica brasileira porque a floresta amazônica também ela vai para outros países, como a Bolívia, por exemplo. Tá? Então, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Então, a própria Constituição já protege esses 5 biomas aqui. Floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Tá? Depois, se você quiser saber o que é isso, joga no mapa aí,
que você vê no mapa qual é a extensão desses biomas, mais por curiosidade, mas isso não cai em prova, tá? Muito bem. E também a regra é que, além deles serem classificados como patrimônio nacional, a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Tá? Então, veja, a lei é que vai definir as regras excepcionais de utilização, certo? Desses biomas. Essa utilização tem que ser feita dentro de condições que assegurem a preservação desse meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A gente tem visto aí, por exemplo, essa discussão de exploração de petróleo lá na Amazônia, certo? Uma questão bem delicada e que o governo Lula parece que agora está querendo autorizar isso, apesar da Marina Silva, que hoje é a ministra do Meio Ambiente, ser contra. Tá? Mas, pessoal, é dinheiro envolvido, né? Então, e é muito dinheiro envolvido. Então, a opinião da Marina não está sendo muito levada em conta, não. A outra coisa diz respeito à questão das terras devolutas relacionadas à proteção do meio ambiente. O parágrafo 5º vai dizer que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Tá? Então, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias para a proteção do respectivo ecossistema daquele estado. Em relação também às usinas nucleares, nós temos que todas as usinas que operem com reator nuclear, hoje nós não temos isso no Brasil, deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Tá? Então, é lei federal que tem que definir onde pode ser instalada no futuro usinas com reator nuclear. E também, para nós terminarmos, nós temos o seguinte: esse dispositivo aqui do 225, inciso... cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Inciso 7º, tinha dito para nós que é competência do poder público proteger a fauna e a flora na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Tá? Então, veja só que é vedado na forma da lei práticas que submetam os animais à crueldade. Só que aí, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2015 que isso aqui aconteceu, é o seguinte, nós temos no país várias atividades culturais que envolvem o uso de animais, como os rodeios, ou a vaquejada, ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então, veja, a dúvida era se essas práticas eram ou não constitucionais. Teve uma época que o Supremo até considerou que era inconstitucional, e aí o Congresso se levantou e previu essa reação legislativa, estabelecendo no 225, parágrafo 7º, que não se consideram cruéis e, portanto, podem ser realizadas as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, por exemplo, tem lei já no Brasil que regulamenta a vaquejada ou a questão do rodeio, estabelecendo, por exemplo, para vocês verem o nível de detalhamento, o tipo de produtos de sela, por exemplo, que tem que ser colocada no bichinho, para não machucar o bicho. Entendeu? Então é isso que você precisa saber sobre o 225 da Constituição. Pessoal, a maioria das questões, como eu vou te mostrar agora, são literais. Tá? Vou te mostrar aqui para você não ficar viajando na maionese e querer estudar mais do que é necessário. Agora você tem que ter foco naquilo que é importante. Olha a questão 11 para você ver. O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito fundamental no Brasil e abrange o dever estatal de proteção da dignidade humana por meio da existência física sem riscos ambientais capazes de ameaçar a qualidade da sua vida. Exatamente. É para isso que eu quero um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para garantir o exercício de uma vida com qualidade.
Tá? Muito bem. 12. É competência exclusiva da União definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. O erro aqui, pessoal, é falar que é competência exclusiva da União. Não, é competência do poder público. Então, estados, DF, municípios também poderão realizar o que? Essa definição de espaços territoriais reservados e preservados nos seus respectivos territórios. 13. Segundo disposição constitucional, cabe ao poder público e à coletividade, enquanto titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever de defender e preservar o meio ambiente. Questão verdadeira. Tá bom? Lembra que é um dever tanto do Estado quanto da coletividade. 14. Constitui regra de garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado a propor ação popular visando anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Veja, aqui eu coloquei até o dispositivo da Constituição que trata sobre a ação popular. Isso aqui nós estamos relembrando algo que nós estudamos lá no artigo 5º da Constituição. Veja que qualquer cidadão pode propor ação popular. E um dos bens que podem ser protegidos por ação popular é o meio ambiente. Tá? Então é verdade essa questão. Isso aqui eu estou fazendo uma mistura, né? Isso aqui não está nem no artigo 170 nem no 225, mas como vai cair na sua prova também o artigo 5º, isso aqui está relacionado ao meio ambiente, eu fiz questão de colocar essa questão aqui. Questão 15. No que concerne à Constituição Federal e ao meio ambiente, a assinale é correta. Entende-se a previsão constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado tanto como um direito fundamental quanto como um princípio jurídico fundamental que orienta a aplicação das regras legais. Exatamente. Ou seja, além de ser um direito de todos, um direito fundamental, tá? De todos, é o ambiente ecologicamente equilibrado também um princípio jurídico fundamental que vai orientar aí a aplicação das regras legais. Ou seja, todas as regras relacionadas à questão econômica no Brasil, por exemplo, têm que se preocupar em desenvolver atividades preservando o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O princípio da livre iniciativa impede que o poder público fiscalize entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Não, está lá no artigo 225, parágrafo 1º. Uma das coisas que o Estado tem que fazer é fiscalizar entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Lembre-se que foi aquele vírus que provavelmente fugiu daquele laboratório em Wuhan, essa é a tese hoje mais defendida, que causou a Covid, certo? O estudo prévio de impacto ambiental será dispensado nos casos de obras públicas potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, quando elas forem declaradas de utilidade pública ou de interesse social. Tá? Não, pessoal, veja só. Quando nós temos obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, não é possível você dispensar o estudo prévio, tá? É obrigatório o estudo prévio de impacto ambiental para você obter o licenciamento. Os espaços territoriais especialmente protegidos, definidos e criados por lei ambiental, poderão ser suprimidos por meio de decreto do chefe do executivo? Não, pessoal. A supressão ou alteração, nós vimos que só pode ser feita por lei. A competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas é concorrente entre União, Estados e DF e municípios, de modo que a ação administrativa do órgão ambiental da União prevalece sobre a ação dos demais entes. Não, pessoal, isso aqui é uma competência comum, artigo 23 da Constituição, tá? E não 24, que é o que trata sobre a competência concorrente legislativa, tá? Competência comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição é uma competência administrativa comum de todos os entes federados. Próxima questão, 16. De acordo com o descrito no 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, letra A, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades de manipulação de material genético, exceto quando ocorre atividade de pesquisa. Está errado, porque a atividade de pesquisa também vai ter que ser fiscalizada. Definir em todas as áreas da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos para que neles não haja alteração e a supressão, visando garantir a sua preservação. Está errado, porque não é que não pode ter alteração ou supressão, pode ter, mas isso só nas hipóteses previstas em lei. Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de diferentes níveis de degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Não, esse estudo prévio de impacto ambiental somente para aquelas atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias quando indicarem alto risco para a vida humana. Pessoal, não é somente risco para a vida humana, tá? Vou até voltar aqui e mostrar para vocês. É risco, olha só, deixa eu voltar aqui. Risco para a qualidade de vida, risco para a vida como um todo, não só a vida humana, e também a qualidade do meio ambiente. Então, tá errado aqui ao falar risco para a vida humana, tá bom? Como eu te disse, aqui você tem que se preocupar bastante com a literalidade. Eu estou te mostrando que na maioria das questões tem cobrado-se isso, inclusive do CESP, tá bom? Então, restou a letra E. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Questão 17, veja só. Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, consideram-se cruéis práticas desportivas que utilizem animais em razão da presunção de violação de seu bem-estar. É isso que a Constituição está falando? Não, a Constituição não fala nada sobre isso aqui. Lembra que ele quer que você marque de acordo com a Constituição. Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais, exceto se um profissional médico veterinário atestar o bem-estar animal. A Constituição não fala nada disso. Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais, exceto se uma comissão composta por 3 servidores públicos com formação em medicina veterinária, misericórdia. Não se consideram cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais. Está errado também porque, veja, o correto é isso aqui, ó. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do nosso patrimônio cultural, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, como os rodeios e vaquejadas. Questão 18. João, tão logo for empossado no cargo de governador do estado Alfa, determina que a sua equipe técnica lhe apresente em 10 dias um parecer técnico versando sobre a constitucionalidade de 2 decretos que ele pretende implantar. Por intermédio do primeiro decreto, o decreto X, ele busca criar uma unidade de conservação em ambiente estadual. Por outro lado, o decreto Y tem a finalidade de extinguir um espaço territorial especialmente protegido já existente. Pessoal, o decreto X, ele, segundo a jurisprudência do Supremo, é constitucional, porque você está com esse decreto que preservando mais o meio ambiente. Já o decreto Y, ele é inconstitucional, porque você só pode suprimir uma área por lei. Lembra que nós vimos aquela jurisprudência, né? Então, já vou direto no gabarito, para a gente, já passamos aqui do tempo. O decreto X, ele é compatível com a Constituição Federal ao ampliar a proteção conferida ao meio ambiente. Por outro lado, o decreto Y viola a Constituição, pois esta veda a supressão de espaços territoriais protegidos já existentes, se não por lei. Tá bom? E aí nós vamos para a última questão, questão 19.
A ação civil pública foi ajuizada com pedido de ressarcimento ao erário em razão de dano ambiental por exploração irregular de minério ocorrido cerca de uma década atrás. Aqui você tinha que saber, como já expliquei para vocês naquela jurisprudência, que essas ações de ressarcimento são imprescritíveis. Então, poderá ser ressarcido, pois é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Tá? É aquela decisão do Supremo ipsis literis. Próximo bloco a gente volta. Até mais.